Sinceramente, sobre isso o que eu posso dizer é que a gente tem que realmente falar aos jovens, né? Ainda me sinto jovem, mas já vou aí para uma maturidade, daqui a pouco sou idoso, né? Mas temos que falar aos jovens, porque são os jovens que vão governar, são os jovens que vão tomar conta de tudo isso. E os jovens não sabem, por exemplo, por isso eles precisam estudar, por isso alguns grupos, principalmente de extrema direita, são imensamente, têm horror ao letrado, a quem estuda, né? A gente via os ataques do Bolsonaro à universidade, né? Porque ele tem horror a isso, ele é raso, ele é uma pessoa rasa e tem horror a quem não é, né? Porque vai perceber essas coisas. Então o jovem, por exemplo, não entende que lá em meados dos anos 80, quando os militares finalmente devolveram o poder aos civis, né, e deixaram aquela bagunça no Brasil, aquele absurdo, uma dívida explodindo, inflação de 80% no mês. O jovem, por exemplo, não sabe o que é isso, que com o Plano Real foi resolvido uma ação, vamos dizer, naturalmente, basicamente simples. O extraordinário ali era o RV, né, que dolarizou, e nós precisávamos fazer crer, né? E de repente nós dissemos, ó, $1 vale R$ 1, era 1 por 1. Chegou a valer, olha, poucos jovens sabem disso, mas $1 você chegou a comprar com 89 centavos em um momento. Durou pouco tempo, ficou ali um tempo 1 por 1, $1, R$ 1. O governo fez isso de um dia para o outro e disse, traga que eu pago. Foi a forma de resolver, por definitivo, está aí a hiperinflação. Mas depois que os militares nos largaram com aquela bomba daquela hiperinflação e uma dívida absurda, né, o jovem não sabe o que a gente passou se não for estudar. Aí é uma pena. O que a gente passou no governo Collor, né, aquela hiperinflação, o poder devolvido aos civis. Todos nós queremos mostrar que a gente daria conta muito melhor que os militares, ou no mínimo parecido em termos de governo, mas sem o autoritarismo, sem a tortura, sem a prisão, sem o exílio, sem nada daquilo. Tudo bem, eu sei que em 79 já tinha tido a lei da anistia, mas as torturas, a perseguição continuava, a ditadura é assim. E aí as pessoas não sabem como era a pequena classe média, talvez a maioria. Eu sei que deve ter ricos aí, abastardos, bem abonados, né? Mas a grande maioria era trabalhador, né? E você não sabe o que era isso, meu amigo, minha amiga, jovem. Você recebeu o salário hoje. Eu lembro que meu pai dizia, ó, o salário vai sair hoje. Aí sai de manhã, aí meu pai dizia, sai de manhã, tô sabendo que sai de manhã. Já combinava para na hora do almoço dar uma fugida do trabalho, pegar minha mãe e ir embora para o supermercado. Porque de manhã para de tarde tinha reajuste. Não adiantava você levar 30 cruzeiros para comprar 1 quilo de feijão. Chegava lá, podia ser 30, mas podia ser 33. Você chegava de manhã, uma garrafinha por exemplo, vinagre, custava 9 cruzeiros. De manhã, de tarde, era 9,80, era 10. No outro dia de manhã, era 11. De tarde, 11,90. E assim ia reajustando manhã e tarde os preços nos supermercados. Foi o tempo, por exemplo, que se popularizou o freezer. Lembra dos freezer? Vertical, horizontal, toda casa que podia, dava-se um jeito de comprar um freezer para estocar alimentos. Porque era absurdo, né? 1 quilo de carne custava 300, 500 cruzeiros. No mês que vem era 600. Era o dobro. No outro era 1.000 e tanto. Aí quando chegava a 1 milhão, ficava tanto zero que o que eles faziam nos planos econômicos era cortar zero. Então o que era 1 milhão passava a ser 1.000. Cortava zero, era comum os cortes de zero nessa época. Pouco jovem sabe sobre isso, o jovem que não estuda, o que estuda sabe e deve imaginar que terror que era isso, né, na vida das pessoas. Terror, claro, os salários também acompanhavam a inflação, tinha que acompanhar, senão as pessoas morriam de fome, né, não fazia sentido. Com 3 meses, absolutamente não valia nada o dinheiro, nada, não dava para comprar. O que você fazia uma feira hoje, com 3 meses, comprava um pão. Era assim mesmo, vai estudar. Como era antes do Plano Real, como foi o Plano Real, coloque aí no YouTube, vai dar uma estudada. Não dá para ficar repetindo coisas que esses amalucados dizem aí, só repetindo, 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 sem saber o que está dizendo, sabe? Parece que se conforma facilmente. E isso é uma angústia que eu tenho em relação ao jovem de hoje, é de se conformar. O jovem de hoje é muito melhor, por regra, do que o jovem de antigamente, do que no tempo que eu fui jovem, que meu pai foi jovem. Seguramente, é muito melhor, as coisas vêm melhorando. Mas é impressionante com essa nova onda aí dessa extrema direita, que tem horror a quem estuda, horror a quem lê, horror a quem pesquisa, né? Como muitos jovens, infelizmente, estão entrando nessa. E entram, e não conhecem a história do Brasil. Isso é uma história recente, isso já está nos livros de história, claro, mas é super recente, é de ontem. Sob o ponto de vista histórico, gente, estou falando de 1984, 85, começo dos anos 90,
né? Tentou-se vários planos econômicos, tentou-se congelar preço, visto que isso não funcionava, era um inferno a vida de todo mundo. Então imagina isso que os militares nos presenteou, né? E para a gente resolver. Resolvemos. O Itamar Franco, com seu empenho, resolveu.